Olá, seja muito bem-vindo 2023, que esse novo ano seja repleto de conquistas, que você não perca a capacidade de sonhar e se encantar com as pequenas coisas da vida. E pensando em começar o ano com novos hábitos, é que a gente recebe a psicóloga Lucilei Pinheiro. Hoje a gente conversa sobre gratidão. Afinal, qual impacto se produz na vida quando aprendemos a agradecer? Um estudo feito nos Estados Unidos com 200 estudantes revelou que escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores taxas de felicidade e menos doenças físicas. Lucilei, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse conversar nesse 1º de janeiro sobre a gratidão e o impacto que ela causa na nossa vida. Queria que a gente começasse explicando primeiro a diferença entre agradecer e dizer muito obrigado. Né? Qual que é o ponto aí que difere uma coisa da outra? Olá, Michele, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui com um espírito extremamente já grato por estar aqui de frente com você, né? Com uma mulher de uma voz maravilhosa, ouvindo dali, já pude sentir o impacto dessa voz que chega a muitos ouvintes com muitas notícias, né? E que é um momento de refletirmos sobre gratidão, e estou aqui para falar sobre isso e agradecer ao público que vai nos assistir, né, sobre esse tema tão riquíssimo, que traz em seu bojo uma palavra tão linda, né, e que virou moda, viralizou, né, nesses últimos anos, o modismo, todo mundo hashtag gratidão, né? E gratidão vai muito mais que um hashtag. Uhum. E a diferença entre gratidão e obrigado obrigado quando alguém nos faz algo e a gente automaticamente agradece aquele algo que a pessoa fez. A gratidão é quando ela vem com, vou dizer uma terminologia, vem com recheio a mais. Você, por exemplo, você vai a uma cafeteria, você pede um simples café. Esse café não está no pedido, mas a moça chega com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, te coloca um chocolatezinho, pergunta como você está, tudo bem, te atende sorridente. E você olha para aquilo e fala assim, tá, mas eu pedi só o café, não, eu coloquei um adicionalzinho, né? Então a gratidão, ela vem com adicional, ela vem com algo a mais. Agora isso depende de cada pessoa, como ela recebe isso também. Tem gente que no seu dia a dia na correria só vai tomar o café e nem vai importar com o chocolatezinho que a moça da cafeteria colocou. Não se deu conta pela correria, mas outro vai olhar para aquilo e falar assim, por que você colocou esse chocolatezinho para mim? E você vai se sentir extremamente grato àquela cena que te impactou, ou um sorriso, ou um aperto de mão, ou um abraço, né, que estamos aí num período pós-pandemia e pandemia, que ainda não acabou, vai e volta essa onda, e as pessoas então, com o mínimo de um gesto, já recebe aquilo com muita gratidão. Às vezes a gente precisa só de um olhar, e isso está na essência de cada um, e podemos trabalhar desenvolvendo isso dentro de nós. Então, o muito obrigada é quando você faz algo para alguém ou pede algo para alguém, mas é um favor, não é algo espontâneo, digamos que assim, só para ficar entendido uma coisa da outra. Quando a gente pensa nessa interpretação ou olhar a vida com esses outros olhos que você pontua pra gente e que traz essa sensação de gratidão, que tipo de impacto isso traz para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida? Hoje tem muito estudo sobre isso já. Os neurocientistas falam muito sobre esse impacto da gratidão na vida de uma pessoa. Primeira coisa, a pessoa que ela desenvolve esse espírito, vou usar essa palavra de gratidão, ela libera um hormônio que é a dopamina, que é o hormônio da alegria, o hormônio do amor, o hormônio que libera até prosperidade. Então, quando você tem esse espírito grato, né, aquela que, né, vem da origem grega de graços, né, graças,
você está dizendo para você mesmo, eu sou tão grato a isso, e juntamente com isso libera esse hormônio, te deixando mais feliz, e uma pessoa feliz fica mais bonita, mais elegante, mais amável. Então é um desdobramento de sentimentos e de emoções que está junto, entrelaçado na nossa psique, né, na nossa alma, né? Psique vem dessa origem. Então, assim, a nossa alma, ela fica extremamente feliz e alegre com a gratidão. E além dessa mudança, digamos assim, no nosso humor, que você bem pontuou, a gente percebe também mudanças físicas, por exemplo, Lucilei. Eu li alguns estudos para a nossa conversa que diziam principalmente da redução de dores em situações que eram crônicas. Sim, Michele, porque nós na psicologia usamos essa palavra psicossomatizou, né? A pessoa está psicossomatizando. O que é isso, né? Aquilo que eu recebo pelos meus órgãos sensoriais, a minha mente processa aquilo e o meu corpo corresponde. Então, tem muita gente que tem vários tipos de doenças psicossomáticas, né? E doenças às vezes até crônicas, e que com essa liberação desse hormônio através da gratidão, o corpo vai correspondendo com alívios também dessas dores, né? Nós poderíamos citar aqui a fibromialgia e tantas outras, né? Dores que a pessoa vai somatizando ao longo dos anos por tantos acontecimentos de acordo com a história da pessoa. Então ela vai significando algo, e quando ela desenvolve a gratidão como estilo de vida, né, que ela é grata por aquele dia, por ter amanhecido, ela é grata porque ela come, ela é grata porque está respirando, ela é grata porque vai tomar um banho, pode tomar um banho. E muitas das vezes nós precisamos chegar num determinado momento da nossa vida, de a gente perceber que precisamos ser gratos pelas coisas simples. Nós não precisamos ser gratos somente pela aquela coisa estrondosa, magnífica, né? Fantástica que está acontecendo na nossa vida. Isso faz parte, mas a gente agradecer por coisas mínimas na nossa vida tem um impacto físico, né? Tem um impacto emocional, e te digo mais, até espiritualmente falando também tem um impacto. Então, trabalhar a gratidão no nosso ser é necessário para uma vida psicoemocional bem melhor. Eu costumo dizer que é uma prevenção da doença e uma promoção da saúde, e sem falar que cura muitas pessoas doentes, nos cura de dentro para fora. Quando a gente pensa nesse estado de agradecimento, é treinável isso? De que forma que a gente desenvolve essa habilidade? Olha, eu poderia citar até algo que está na moda, né, que é o Ponopono. O que é o Ponopono? É uma forma de você agradecer todos os dias por coisas muito básicas na sua vida. É você liberar palavras, né? Eu agradeço por esse celular, né? Que é para mim o meu manual de trabalho. Ou que seja meu manual de entretenimento, né, de poder entrar em contato com as pessoas no cinema, mas até isso, por que não? É uma coisa do dia a dia simples que a gente não agradece por ter conquistado, né, uma ferramenta, né, para nos auxiliar no dia a dia. E isso você pode escrever: eu sou grata por isso, eu sou grata pelo aquilo, eu sou grata pelas pessoas que atravessam o meu caminho, eu sou grata pela Michele de alguma forma ter aparecido na minha vida, né? Já aproveitar e já fazer mais uma vez esse momento de gratidão é importante. Eu agradeço pelo aquele dia, por tudo que aconteceu. Lucilei, se for coisas ruins, aprende a agradecer por isso também, que é aprendizado. Né? Às vezes, vou agradecer somente coisas boas na minha vida. Não, agradeça pelo aquilo que aconteceu também, que não foi tão bom assim, que você gostaria que fosse diferente, mas agradece. É um momento de você refletir para que possa ser diferente em outro momento. Né? Você pode ressignificar aquilo e dar um significante novo para aquela situação. Aquilo não precisa se repetir mais.
E aquilo que é bom, que a gente traz para nós como estilo de vida. E o agradecimento, você fazer esse exercício de escrever ou de pronunciar, de liberar para o universo, vai retornar para você, né? Seus pensamentos, tem muitas pessoas que falam, eu tenho um pensamento muito negativo. Comece então a liberar sobre você palavras positivas de gratidão. Eu agradeço por eu ter nascido na família pelo qual eu nasci, pelo meu pai, pela minha mãe, que às vezes a gente escuta as histórias das mais diversas, mas é o que Deus te deu de melhor, é o que você tem de melhor. Então isso é muito sério na vida de um ser humano, esse espírito de gratidão, de agradecer pelas pessoas que nos envolve, né? Pelas pessoas que faz parte da nossa história. Como a gente está no dia 1º de janeiro, um novo ano iniciando, e a gente sempre coloca ali metas para o ano que vai se desenvolver, fica a dica de que a gente também possa desenvolver esse hábito. Quando a gente pensa nessa lista, Lucilei, ela deve ser feita diariamente, ela deve ser feita semanalmente. Quando que eu dou uma repassada naquela lista para saber pelo que eu agradeci? Já ouvi muito falar também do pote da gratidão, que a gente leria no final do ano, tudo aquilo que a gente é grato durante a experiência daqueles 365 dias. Tem uma maneira melhor, ou assim, para quem não exerce ainda esse tipo de comportamento, de colocar isso na rotina? Bom, então já vou dar uma dica importante. No dia 1º de janeiro, faça sua lista, né? Já que estamos nesse dia de gratidão. E o que você pode estar fazendo? Eu vou fazer isso todo dia. Você pode ler sua lista todo dia. Você pode fazer na nota do celular, você pode fazer na sua agenda, você pode pegar um caderninho, você que gosta de escrever, e todos os dias você pode praticar isso. Não tem uma dose. Lucilei, eu não gosto muito. Uma vez por semana. Lucilei, uma vez por mês. Chegou no final do ano, retoma o que você escreveu no primeiro de ano, naquilo que você foi grato. Eu vou te dizer uma coisa, sem medo de errar. Se você pegar isso como estilo de vida, vai chegar no final do ano de 2023, tudo aquilo que você agradeceu na sua vida, aquilo vai ter uma permanência, uma constância, e você falar, minha vida mudou. Mas não foi a sua vida que mudou, você mudou de dentro para fora, daquilo que você agradeceu. Mesmo às vezes, Lucilei, se eu não tiver isso, agradece por você ainda não tendo, mas na esperança que isso vai acontecer, né? Você já pediu, porque dia 1º a gente faz muitos pedidos, mas faz esses pedidos e decida agradecer por eles, mesmo que ainda não aconteceu. Você vai ver realizar. Você citou uma coisa bem no comecinho da nossa conversa que eu acho que é importante a gente ressaltar, da questão da gente agradecer pelas pequenas coisas. Por vezes a gente se vê tão focado no que a gente não tem que a gente se esquece de agradecer por aquilo que já chegou, né? Exatamente. Então, olha só que coisa importante você enfatizar. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui falando sobre, né, essa questão da gratidão. Você já parou para pensar quantas coisas você faz em um dia? Ou quantas coisas acontecem com você em um dia? E quantas coisas podem acontecer em um dia? Agora você imagina o ano todo, 365 dias, quase que eu esqueci dos 5, né? Mas é muito importante. Agora, 365 dias você desenvolvendo esse processo de gratidão, a humanidade seria melhor. Nós seríamos melhores como pessoas, né? Então, a cada olhar, seja atento e agradece por aquilo. De que forma que isso impacta nas nossas relações, Lucilei? Olha, as nossas relações, elas vão se dar baseada num amor, no respeito e na verdade. Porque a pessoa que desenvolve a gratidão na vida dela, ela quer viver o melhor. Então, se ela quer viver o melhor, o impacto na vida dela, primeiro, é uma vida saudável, né? Fisicamente, emocionalmente, um certo equilíbrio, tá?
nossa alma começa a ficar mais equilibrada. E você vai percebendo que as relações elas vão sendo mais duradouras, relações mais pautadas num princípio de verdade, porque a gratidão ela traz todo esse contexto, né? Você não quer uma relação baseada num conto de fada, numa mentira, numa falsidade, porque, Michele, lidamos com muitas coisas e isso faz parte da vida do humano. Mas você quer lidar com relações saudáveis, né? Com relações não tóxicas, com relações não sintomáticas, né? Então as pessoas começam a perceber isso em você e automaticamente isso vem como uma onda. Isso é contagiante. Você quer estar perto de pessoas de bem com a vida, com pessoas amorosas, com pessoas que trazem essa verdade para você. Porque o mundo já é muito cruel, as pessoas, né, às vezes são muito maldosas, mas nós temos a expectativa de cruzar com pessoas que mesmo na maldade percebem o bem e o bem sempre vence o mal, e a gratidão traz isso para nós nas relações pessoais, interpessoais e tantos outros tipos de relações que nós vamos fazendo, conexões nessa vida. Lucilei, sou muito grata pela sua presença aqui no Papo, por todo o conhecimento que você dividiu com a gente nesse 1º de janeiro, que a gente possa incorporar na nossa rotina esse hábito de agradecer principalmente pelas pequenas coisas. Obrigada. Quer saber o que o ano de 2023 promete? Com a ajuda da astrologia, a gente vai entender um pouquinho mais de tudo o que está por vir. E para fazer essa leitura é que recebo a astróloga Maria Eunice. Maria Eunice, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente dissesse aqui aos nossos telespectadores nesse 1º de janeiro o que esse ano de 2023 nos reserva segundo a astrologia. Você podia dizer para a gente o que se espera para o Brasil de acordo com a leitura dos astros? O que a gente pode esperar desse ano que se inicia? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E, bom, independentemente da astrologia, né, nesse sentido a gente nem precisa tanto de astrologia para dizer que o Brasil enfrenta grandes desafios. Nós temos um novo governo assumindo a partir de 1º de janeiro. E é claro que a gente também consegue enxergar isso nos mapas astrológicos. Qualquer que fosse o governo que assumisse nesse momento, iria encontrar grandes desafios. Um dos principais desafios que o Brasil tem enfrentado nesses últimos 2 anos, em termos astrológicos, é que a gente ainda está acontecendo na verdade, nós temos o planeta Netuno, que é um planeta que representa na astrologia ilusões, fantasias, é um planeta muito ligado às artes, à criatividade, mas também o planeta das fraudes, dos engodos, dos enganos. Este planeta, que é um planeta lento, ele leva muitos anos transitando o mesmo signo, ele tem estado fazendo um aspecto difícil com o planeta Mercúrio do mapa do Brasil, o mapa da independência. Mercúrio, na astrologia, é o planeta que corresponde às comunicações, às ideias, educação e imprensa, inclusive. Então, essa potencialização de fake news que a gente tem visto nos últimos anos tem tudo a ver com isso. Além disso, no mapa do Brasil... Mas isso muda por agora ou continua? Então, a gente começa isso acaba a partir de 2023, mas o que é importante também, Mercúrio no mapa do Brasil é um planeta importantíssimo, porque além de ele reger sistemas como comunicação e movimentação e várias outras coisas, ele é importante no mapa do Brasil porque o Brasil tem um Sol virginiano, 7 de setembro, e quem rege o signo de Virgem é exatamente o planeta Mercúrio. O Brasil também tem a Lua em Gêmeos, ou seja, tanto o Sol quanto a Lua do Brasil, que são 2 astros importantíssimos no mapa, são regidos por este Mercúrio que está sendo bombardeado há uns 3 anos. E além de tudo que a gente falou aqui, de fake news, dos engodos, das fraudes, Netuno, nesse contato, ele representa uma dissolução de várias coisas.
O Sol representa exatamente o poder, o governo, as autoridades. A Lua representa o povo. E olha a confusão que a gente tem visto nesse país entre governo e povo. E Netuno, ele coloca também essa cortina de fumaça. A gente não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. A gente não consegue enxergar o que é verdade, o que é mentira. E principalmente dá essa sensação, ele representa esse desmonte. Então esse desmonte, essa fragmentação, é uma desconstrução de muitas coisas. E uma das coisas que a gente tem para 2023 é que, felizmente, esse aspecto está terminando. Então, a gente sai desse contexto de muita ilusão ou de muita desilusão e começa a enfrentar a realidade de uma outra maneira. E aí a gente tem ainda um novo governo assumindo, como a gente falou, qualquer que fosse o governo seria extremamente desafiador, mas o mapa da posse, inclusive, também mostra desafios importantes. Você disse pra gente que a gente vai deixando para trás essa coisa da desilusão, da fake news, por conta do movimento que Netuno vai fazendo. O que entra nesse lugar, Maria Eunice? A gente tem uma perspectiva do que se desenha para além dessa saída de Netuno? Eu preciso voltar até um pouquinho mais atrás, porque além do Mercúrio que eu mencionei, para trazer um pouquinho do astrologuês, o Brasil tem Mercúrio a 23 de Virgem, mas antes tem o Sol também a 14 de Virgem. Então, antes de Mercúrio receber esse trânsito de Netuno, o Sol já tinha recebido isso lá por volta de 2016. Então, ali entre 2015 e 2017, esse Netuno já estava desmontando muita coisa. E além desses aspectos de Netuno, nós também temos atualmente o planeta Urano passando por Touro. Outro momento de astrologuês, quem é Urano e o que significa isso em Touro. Urano é um planeta que representa o progresso, o novo, a busca de liberdade, de independência, inovações tecnológicas de um modo geral. Mas ele também representa as rupturas, né? Quando a gente precisa fazer quebras de paradigmas. Touro é um signo um tanto antagônico para tudo isso, porque Touro é um signo que busca estabilidade, que busca segurança, manutenção do status quo. Então, Urano aí é um pouco estranho, porém, ele representa um período em que a gente vai ter muitas revoluções no mercado financeiro, na economia, no próprio agronegócio, que tem muito a ver com Touro, produção de alimentos, e a gente tem visto tudo isso acontecendo. Urano fica em Touro de 2018 a 2025, mais ou menos. Ele fica 7 anos no signo. E, de novo, no mapa do Brasil, isso está acontecendo na casa 3, que é a casa que tem a ver com transportes, também com comunicações. E ele vem mexendo num ponto bem nevrálgico também, associado com Saturno, que é as estruturas, e Marte, que tem a ver com agressividade, no caso de um país, o poderio militar. Isso num eixo que também tem a ver com justiça. Então, todos esses embates que nós temos assistido nos últimos anos também, entre os poderes, a gente também observou isso muito claramente acontecendo no mapa do Brasil. Neste ano, além de tudo, esse Urano também estava mexendo com Vênus, que é um planeta associado com os acordos, com as negociações. Então, a partir de 23, este Urano também vai fazer bons aspectos, ele vai estimular aquele Mercúrio. Então, Mercúrio se livra das ilusões de Netuno e agora recebe bons aspectos de Urano. Isso pode significar a gente conseguindo enxergar a realidade agora sem disfarces, sem maquiagem, sem mascaramento. Isso pode ser horrível, porque a gente vai ter que enfrentar aí realmente uma realidade bem dura. Quer dizer, para alguns, né? Porque muitos já estão lidando com isso de forma muito direta.
Por outro lado, como Urano é esse planeta que representa também inovações, ciência, tecnologia e mudanças de paradigmas, a gente pode esperar que talvez a gente encontre saídas criativas para lidar com essa realidade e, quem sabe, transformá-la. A gente está falando de um início de ano que para a gente começa no dia 1º de janeiro, nesse dia de hoje de 2023, mas na astrologia a gente tem uma outra data para esse início de ano astrológico. Você pode falar um pouquinho disso para a gente, Maria Eunice, e como que isso também influencia? Na astrologia, a gente tem um calendário ligeiramente diferente. Nós nos guiamos pelo caminho do Sol. Então, até para a gente lembrar, o que é o zodíaco? O zodíaco é uma faixa que é criada a partir desse caminho aparente do Sol ao redor da Terra. A gente sabe que é a Terra que está girando ao redor do Sol, mas a astrologia é um estudo da nossa perspectiva aqui geocêntrica. E dessa nossa perspectiva parece que está tudo girando ao nosso redor. Então, o Sol, ao longo do ano, ele faz 4 movimentos básicos, né, que são os solstícios e os equinócios. E esses marcadores, além de significar mudança de estações, na astrologia esses marcadores são muito importantes porque sinalizam o começo desse novo trimestre. E para nós, esses primeiros 3 meses do ano, eles são representados pelo solstício de 21 de dezembro. Então, a gente olha esse mapa do solstício para identificar como ficam esses primeiros 3 meses. E não está muito fácil, como a gente sabe, né? A gente ainda entra, esse solstício, nós entramos com Marte, que é o planeta da ação, da impulsividade, também da agressividade. Marte tem estado num movimento difícil, que é uma retrogradação. A retrogradação é um fenômeno astronômico também, uma daquelas ilusões de óticas por causa da nossa perspectiva da Terra, mas é um fenômeno natural e também regular. Mas como isso aconteceu em contato com aquele Netuno, então a gente tem esse final de 2022 e início de 2023 extremamente confuso, extremamente violento até. Nós temos assistido muitos episódios violentos, não só no Brasil, mas no mundo. Temos assistido também vários fenômenos naturais bastante graves. Então, como a gente congela tudo isso no mapa do solstício, a gente ainda pode prever que esses 3 primeiros meses ainda são bastante desafiadores, ainda são bastante difíceis. E para o Brasil ainda pega aquele aspecto de Netuno e Mercúrio, fica congelado para esses 3 meses com a adição desse Marte. Então a gente tem 3 meses ainda desafiadores, esse início de ano é bastante complexo ainda. Depois disso, a gente olha o mapa do Ano Novo astrológico. Quando é que começa o Ano Novo para a astrologia? Quando o Sol ingressa no grau 0 de Áries. Isso é o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e equinócio de primavera no norte. Então é ali que o ano efetivamente começa para nós. E este mapa do equinócio de Áries, que vai ser lá no dia 20 de março, ele já tem algumas coisas bem melhores, bem diferentes, porém ele ainda traz uns dados preocupantes, e o principal deles é que nós ainda teremos Marte no signo no final de Gêmeos, e esse Marte fazendo um aspecto difícil com o Sol. O que pode significar isso? Então, é um ano ainda muito propenso a conflitos, inclusive conflitos bélicos, e aqui eu já estou falando para mundo. Não só Brasil. Não só Brasil. É um ano ainda muito propício a conflitos bélicos, é um ano ainda muito propenso a conflitos entre autoridades, uma dificuldade grande nas negociações, nos acordos diplomáticos. Então, ainda não é aquele ano maravilhoso.
Tem algo que é muito importante de a gente mencionar, que traz mais esperança para nós diante desse contexto que nós estamos agora. E aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva. A gente está vindo de um período de 3 anos extremamente difíceis, né? Por causa de 2020. Na verdade, 2019 já tinha sido um ano bastante difícil também, mas principalmente 2020. E 2020 é um ano que a astrologia já falava há décadas, né? A gente já falava que 2020 seria um divisor de águas há muito tempo. E por quê? Porque a gente teve, de fato, várias movimentações entre os planetas que sinalizaram que seria esse ano bastante crítico. Mas também um fator significativo tinha 2 astrólogos franceses, o André Barbeau e o Henri Gouchon, que desenvolveram um estudo muito importante que eles chamaram de índice cíclico. O que significa isso, né? Como eu falava, o zodíaco é aquela faixa que é criada pelo Sol, é a eclíptica, que é o caminho do Sol aparente ao redor da Terra. E os planetas estão transitando mais ou menos aí nessa faixa zodiacal. Acontece que a gente, no nosso sistema solar, a gente divide na astrologia os planetas entre os rápidos e os lentos. Quais são os planetas rápidos, né? Os luminares, Sol e Lua, e também Mercúrio, Vênus e Marte. Então, Marte leva 2 anos para percorrer o zodíaco, né? O Mercúrio, menos de 1 ano. Mas, a partir de Júpiter em diante, a gente chama eles de planetas lentos. Então, Júpiter fica 1 ano em cada signo, grosseiramente falando. Então, ele leva 12 anos para percorrer o zodíaco. O último, que é Plutão, leva 248 anos. Então, quando esses planetas lentos estão todos muito próximos numa faixa zodiacal, ou seja, a gente trabalha sempre com ângulos também na astrologia. Se eles estão ali muito perto, numa distância de até 120 graus entre eles, todos mais ou menos em signos muito próximos, a gente cria uma espécie de feixe ali naquela área do zodíaco. Isso geralmente significa que esses planetas estão encerrando ciclos entre si, porque a gente também estuda muito os ciclos para entender como é que está a vida coletiva num determinado período. Então a gente vai olhar como são esses ciclos, por exemplo. A gente olha a relação de Júpiter com Saturno. O ciclo de Júpiter com Saturno, por exemplo, tem muito a ver com as mudanças políticas, as mudanças econômicas nas sociedades. E a gente olha essas relações entre todos eles, de maneira que quando eles estão muito próximos, significa que tem vários ciclos terminando. E quando eles estão muito próximos, eles afunilam muitas coisas. E eles fizeram esses estudos e criaram um gráfico em cima disso. E uma das coisas que ficava muito evidente é que entre 2020 e 2022, a gente estava no vale mais profundo de todo o século XXI. No século XX, isso aconteceu lá por volta da Primeira Guerra Mundial, lá nos anos 30, quando houve a Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial e depois no início dos anos 80, onde houve também uma ameaça de guerra, embora não tenha se concretizado. Pois bem, no século XXI, o período mais crítico, o período mais baixo, o vale mais fundo do século inteiro foi 2020 e 2022. Passou. Foi realmente um período divisor de águas para a humanidade. Agora, a partir de 2023, a gente começa a subir desse vale. Então, a gente estava no fundo do poço mesmo. Agora a gente está começando a escalar, começando a subir pela ribanceira. Ainda não é aquele ano fantástico, ainda não é aquela recuperação mágica, nem teria como, né, depois de tudo que a gente passou. Mas a gente já começa uma recuperação
E até 2028, 2029, a gente definitivamente já vai estar num outro momento. O começo dessa recuperação é 2023, especialmente a partir do segundo semestre. Então, esse é um dado extremamente relevante. A gente pode também ter esperança de que, por exemplo, a pandemia começa realmente a ceder, ela vai se tornar mais coisas mais isoladas, mais focadas por região. Então, só isso eu acho que já dá para a gente ter bastante esperança. Tá joia, Maria Eunice. Tem mais alguma dica de como a gente pode se comportar ou do que a gente pode criar como hábito diante de toda essa leitura que você fez para que a gente passe o ano de 2023 de uma forma mais tranquila, assim, digamos? Eu sempre digo que a melhor dica que a gente pode seguir sempre é buscar trabalhar a nossa consciência individual, né? Porque eu gosto muito de estudar a psicologia junguiana, e o Jung era um desses que dizia que quando o coletivo está doente é porque o indivíduo está doente. E a gente está saindo de um período extremamente, que ficou muito claro esse adoecimento coletivo, não só pela pandemia, né, de um vírus real, concreto, mas pelo adoecimento psíquico que nós também estamos passando. Olha a violência que a gente vê. Tem, além da guerra Rússia-Ucrânia, temos vários outros focos de guerra ao redor do mundo. Temos esses episódios violentos que acontecem também em vários lugares. Então, a humanidade está muito doente. E aí, cada um de nós tem a sua responsabilidade individual de olhar para si, de cuidar da sua saúde, não apenas física, mas mental e emocional. E principalmente de a gente buscar agir com ética na nossa vida individual, de a gente buscar agir de forma íntegra, com honestidade, buscando fazer o melhor que a gente consegue aqui no nosso lugar, aqui nessa nossa realidade pessoal. Porque esse coletivo, ele é formado desses diversos indivíduos. Então, cada um de nós precisa se conscientizar do seu papel, dessa gotinha que a gente é no oceano, mas que, quando a gente soma com todas as outras gotinhas, a gente tem esse social que está aí. E aí, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar se conhecer melhor, agir com essa integridade, agir de forma ética dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que a gente é. Muito obrigada, Maria Eunice. Obrigada a você, foi um prazer e um ótimo ano novo para todo mundo. Quero reforçar que o Papo com Ela está no YouTube. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o programa, quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. Inscreva-se no canal e não perca nenhum assunto do Papo. O Brasil consolidou a sua posição como o 13º maior mercado para o vinho no mundo. O número de apreciadores da bebida no país cresceu de 22 milhões em 2010 para 39 milhões em 2020, segundo dados da Wine Intelligence. Ou seja, foram cerca de 17 milhões de novos consumidores que passaram a degustar a bebida com maior regularidade. Os vinhos foram uma boa companhia nos últimos anos para muita gente por conta da pandemia. Com os restaurantes fechados, o ficar em casa pedia uma boa bebida. Em 2020, o mercado do vinho fechou o ano com um aumento de 31%. No comparativo, 501 milhões de litros comercializados a mais que 2019, que o consumo foi de 383 milhões de litros. A popularização da bebida, que antes era mais elitizada, contribuiu. Vinho era uma bebida elitizada. Deixou de ser elitizada em 2020 pelas latas, começando pelas latas, buscando um público jovem. Porque na Europa a gente bebe vinho desde sempre. Em Mato Grosso, com a ajuda da tecnologia, o mercado do vinho também cresceu. Não só no consumo, mas também na fabricação, principalmente nas cidades de Chapada dos Guimarães, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Assim como no Rio Grande do Sul
o que imperou foi a descendência, no caso dos imigrantes que vieram para o sul do país. Hoje a gente também tem os que vieram do sul, que vieram para o Mato Grosso. E é essas pessoas que estão fazendo vinho aqui. Nessa loja especializada em vinho da capital, as vendas aumentaram consideravelmente. Os vinhos nacionais, a procura subiu 32,4% e os rótulos internacionais 26,5%. Para 2023, a expectativa é ainda maior. A gente tem aumentado bastante o consumo e eu acredito que com os cursos de sommelier, com a quantidade de cursos que hoje tem sido oferecido no Mato Grosso, não só pela ABS, mas por outras empresas também, eu vejo que vai aumentar bastante o consumo e a qualidade dos vinhos. Você conhece o projeto Bulicho? Em Cuiabá ele acontece no Sesc Arsenal e visa valorizar o artesanato e a culinária produzida na região, incentivando a profissionalização de artesãos e culinaristas que produzem em pequena escala no ambiente familiar. A feira volta na próxima semana e é um verdadeiro convite para você passear com a sua família e amigos. O nome Bulicho vem dos antigos pontos comerciais de Cuiabá. Na época se vendia de tudo, uma variedade enorme. Foi por isso que a Feira Gastronômica do Sesc Arsenal ganhou esse nome. A intenção nossa, né, é manter uma tradição cultural cuiabana. Tá? E nada melhor do que esse espaço que a gente está vendo aqui. O Sesc Arsenal é reconhecidamente o primeiro ponto de referência para os turistas em Cuiabá. O Bulicho é uma grande feira, é uma festa, né? O Bulicho aqui no Sesc Arsenal tem mais de 20 anos, já que ele acontece todas as quintas-feiras. Isso nasce com uma cultura cuiabana de se reunir nas praças ou se reunir em alguns lugares, muito antigamente, e comercializar produtos. Então as famílias se reuniam, as pessoas iam para a rua numa determinada noite, você tinha uma atração cultural, alguém cantava, dançava, vem das tradições dos quintais cuiabanos também, com o cururu e o siriri. Tá? Isso tudo se reunia em algum local da cidade e aí você tinha algumas comidas típicas, você tinha algum artesanato que era trocado, que era vendido, comercializado. Né? A partir daí surgiu a ideia do Sesc em manter essa grande tradição. Tá? Isso faz parte da cultura de Cuiabá. Atualmente são cerca de 160 bulicheiros que fazem a feira de forma alternada todas as quintas-feiras do ano. A gente procura sempre manter um de cada linha culinária, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente traz alguém da pamonha, na semana seguinte é outro que vem, né? Para poder oportunizar todo mundo a trabalhar. Em 2023, o Bulicho estará de volta no dia 11 de janeiro. Em média, visitam o local cerca de 2.000 pessoas. Toda a programação é voltada às famílias matogrossenses e pensado também para os turistas. A gente tem uma grande preocupação de que qualquer um possa entrar pelas nossas portas, pelos nossos portões e participar do que está acontecendo aqui dentro, principalmente as famílias. O que mais a gente vê dentro do Arsenal são crianças, são alunos de escolas que vêm para cá para entender um pouco mais da cultura cuiabana, para conhecer a nossa exposição. A gente tem uma galeria de arte aqui que mantém-se constantemente com exposições que falam do Mato Grosso, falam da nossa história, tá? Além de uma série de outras coisas que a gente oferece aqui, sempre voltado para a família. E de quarta a domingo, todas as noites, não é só nas noites de quinta-feira que a gente tem o grande evento que é o Bulicho, mas nas outras noites a gente tem música ao vivo, recreação para as crianças, então essa bagunça toda que a gente está ouvindo de fundo aí das crianças, isso é comum aqui. A utilização do cavalo como recurso terapêutico dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação para o desenvolvimento físico, psicológico e emocional de pessoas com deficiência ou necessidades especiais é o objetivo do projeto de ecoterapia Seja Especial para Alguém Especial.
A iniciativa é gratuita e atende mais de 50 crianças no Aras Twin Brothers, em Cuiabá. Os netos da dona Gládios, de 9 e 14 anos, são autistas de grau leve e moderado, respectivamente. Os meninos tinham muita dificuldade com a fala e a coordenação, principalmente. Há um ano, iniciaram o projeto gratuito de ecoterapia e o resultado vem sendo muito satisfatório para a família. Para mim é muito gratificante ver esse progresso deles dois, entendeu? Porque ajuda muito no desenvolvimento dele, tanto na escola, no dia a dia deles, né? Hoje ele sabe se comportar, ele sabe seguir regras, coisas que ele não tinha isso. Ele tem, né, algumas dificuldades ainda, mas ele está dominando sobre isso, através dessa terapia que ele está conseguindo dominar. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Com o projeto, que é totalmente gratuito, crianças com paralisia cerebral e diagnosticada com transtorno de espectro autista ganham um suporte relevante no estímulo ao desenvolvimento da mente e do corpo com a ecoterapia. Ela trabalha o corpo inteiro, né? A criança como um todo. Então, o movimento tridimensional do cavalo, ele manda estímulo para o sistema nervoso central. Isso que faz com que a gente consiga trabalhar equilíbrio, postura, autonomia, atenção, concentração, regras, limites, aprendizado, aprender a esperar. Então, trabalha a criança como um todo, tanto a parte cognitiva quanto a parte motora. Para quem se beneficia com a ação, é só agradecimento. Porque ajuda muito as pessoas que não têm condições, né? Até mesmo, por exemplo, eu tenho 2, né? Então o custo é muito alto para as terapias, tudo. Então ele veio muito, é muito ótimo assim para essas pessoas que não têm condições. O Papo com Ela chegou ao fim. Meu agradecimento especial a você que esteve comigo até agora. Que o ano de 2023 seja de muita surpresa boa e que a gente se encontre com frequência aqui no Papo para essa conversa gostosa, que é a nossa marca registrada. Eu quero te convidar a estreitar ainda mais essa nossa relação. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo com Ela, mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!